Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sadal. Eu estou fazendo esse vídeo para, não sei se é para despedir ou se é para falar para vocês ou explicar a ausência de um ano e pouco. Vou mais ou menos aí narrar a história para vocês. E aí, Juninho? Bom, Fê? Bom, vamos lá, pessoal. Então, continuo morando aqui na cidade de Cane e eu voltei agora esses tempos a andar de bicicleta de novo. O ano passado, esse horário agora é meio... Tem bastante carro porque vai dar 8 horas. É um horário de fábrica, né? Então tem bastante movimento. No Japão tem esse problema das ruas. Não tem calçada, dá pra ver, né? Então, o que aconteceu comigo aí, o ano passado, foi em maio, tem um ano mais ou menos. Eu já tava tendo alguma dor aqui na perna do lado esquerdo. E num desses passeios de bicicleta, aí acabou aqui a hérnia inguinal acabou estourando. Então aquela hérnia aqui da virilha, né? Lado esquerdo. E a tripa acho que começa a sair pro lado de fora. E aí beleza. Aí como eu tava andando de bicicleta, eu achei que foi algum movimento assim mais brusco que eu fiz, ou uma distensão. Eu achava que era quadril. Aí eu fui aqui no médico, mas eu fui numa clínica de ortopedista. Aí o médico falou que é normal, aquele volume na virilha, né? Ele falou, isso aí é tipo de uma acho que uma íngua, né? Aí ele me deu... Aí ele fez uma chapa, me deu remédio, aplicou umas injeções, e aí ele falou que o meu problema era da hérnia de disco. Ele falou que o problema era aqui, ó, atrás na coluna. Hérnia de disco. Aí ele falou, tá um pouco gasto, mas ele falou que tava bom. E aí ele pediu pra mim fazer fisioterapia. Aí eu fui fazendo a fisioterapia, tudo, tomando os remédios. E eu acho que assim, a sensação da dor, tudo, melhorou um pouco por causa dos remédios. E eu acho também que aonde estava abrindo o tecido aqui da pele, ali tipo rompeu no limite total, né? E aí não tinha mais como ele romper, então não doía mais. Mas sempre ficava aquele incômodo, aquele volume, né? E, bom, eu achei que era esse problema mesmo, mas aí eu comecei a ter problema para andar de bicicleta e também para trabalhar. Aí não tava legal para trabalhar. E aí foi passando o tempo, né? Não foi assim coisa de um dia pro outro. Aí eu fui deixando meses assim, ficou 2, 3 meses. Aí só ia dificultando um pouco o meu trabalho. E aí chegou mais ou menos, foi quase acho que perto do meio do ano,
Aí eu falei pro chefe assim que não tava dando mais, eu não tava conseguindo fazer força, porque tem que abaixar, pegar a caixa, tudo, né? E o incômodo tava bem, tava grande, né? Aí eu dei sorte, me transferiram lá do setor. Aí tava ruim, mas para trabalhar já não era tanto esforço. Aí deu para seguir. Aí como aí no Brasil, há 10, 11 anos atrás, eu já tinha operado a hérnia aqui também do lado direito. Eu já tinha operado aqui do lado direito. E aí eu fiquei comentando com a mulher assim, falei, será que não... O pessoal aqui eu vou deixar de falar um pouquinho, que vai ficar estreito aqui na ponte. Vou pegar um pouco de velocidade aqui. Então beleza. Aí eu comentei em casa e aí eu fiquei naquela dúvida. Que também era um pouco de medo, né? Aí eu vou pra direita aqui, tô sinalizando. Aí, eu também tinha medo de realmente também ser a hérnia do lado esquerdo e ter que operar. Que aí no Brasil também eu operei tudo, mas pensa no medo. Achar que você vai... A gente acha que vai morrer, que não é uma coisa do outro mundo, né? Eu não sei, acho que a natureza do homem é mais ou menos assim, né? Não é tão corajoso para essas coisas. Mas aí tava me incomodando demais e aí, se eu não operasse, aí o certo era ir embora pro Brasil. Porque aqui no Japão não dá. Ou você tá bem de saúde, porque para viver desse jeito aqui não... Para viver assim no Japão aqui não tem condições. Olha aqui, pessoal, asfalto novinho, olha que beleza. Então tá, aí fui no médico, só que dessa vez eu fui no hospital e aí eu fui já no cirurgião. Aí não deu outra. Eu até lembro direitinho, foi dia 9 de dezembro do ano passado. Aí preencheu a ficha, tudo. Inclusive tem um hospital aqui, ele chama Tono. E
Aí pessoal, errei aqui, era pra entrar aqui à direita. Pegar a faixa ali, mas acho que dava pra ir passar ainda não. Deu. Pô, cacete. 交通ルールを守り、モラルと思いやりを持ってハンドルを握りましょう。Então beleza, dia 9 de dezembro, aí fui no hospital, tem aquele, o pessoal fala o suiaco, um tradutor que fala português, aí ajuda a preencher lá a ficha, tudo, aí beleza. E também na hora do médico, eles chamam o tradutor, e aí ela acompanha a consulta. Aí foi tranquilo, o médico chamou, aí manda baixar as calças, aí quando ele olhou ele já suspeitou que era a hérnia. E para ter certeza mesmo, ele... Aí, horário de escola também. Aqui é a primavera, tá indo mais pro verão. Então, beleza. Aí, ele falou que ia precisar de um ultrassom. Aí ele foi um ultrassom. Aí no mesmo dia fiz o ultrassom. Aí já fiz os outros exames de sangue, tudo. Aqueles exames pré-operatório. Você passa tipo, cardiologista, aquelas coisas todas, anestesista. E aí já no mesmo dia já fez todo esse tipo de exame. Aí legal. Aí ele voltou lá. Aí ele falou pra mim voltar na segunda-feira, porque foi uma sexta. Aí na segunda voltei. Aí ele já tava com o resultado tudo dos exames. Aí ele falou pra marcar a operação que só ia ter jeito né, com a operação. Aí ele explicou como ia ser, anestesia geral, tudo, né? E a operação que eu fiz no Brasil foi aquele do corte na virilha, né? Passa o bisturi, tira, acho que põe a telinha, costura e costura de novo. E essa aqui ele explicou que ia ser com a câmera que fazem os 3 furos no abdômen. Aí eu falei, tudo bem. E aí marcou pro mesmo mês, dia 25, eu internei. Aí no dia 26, mais ou menos 1h da tarde, foi a cirurgia, começou. E aí eu lembro de ter acordado mais ou menos umas 3h da tarde. Aí fui pro quarto e no hospital eu fiquei 4 dias e 3 noites. Deixa eu aproveitar que o farol tá piscando ali.
Aí beleza. Aí agora que vai ser, acho que um pouco mais tranquilo. Então foi assim. Foram três noites, 4 dias. Entrei no dia 25 e saí no sábado, dia 28. Aí 9 horas mais ou menos. Aí nesse meio tempo que eu fiquei no hospital, não teve visita porque aqui eles são bem rigorosos em relação ao Covid, influenza, né? E para o paciente assim, não, como né, eles acham que é o pós-operatório, para evitar que o paciente tenha alguma recaída, né? Então normalmente eles não deixam visita. Então foi no hospital, aí depois da operação, tive um pouco de febre, um pouco de dor, e aí foi tranquilo. Aí depois dos outros dias ele já... no mesmo dia ele já falou que já podia andar também, tudo. Já movimentar, comer normal. Porque eu acho que essa operação deve ser uma das mais simples hoje, né? Não sei se eu tô errado. Aí beleza. Aí no sábado, dia 28 eu saí. E a minha sorte também que o final do ano tem o feriado das fábricas, que a gente para uma semana. E aí foi certinho. Começou hoje, acho que na sexta-feira, o feriado. E aí eu fiquei mais uma semana. E aí ele marcou 2 retornos para ele fazer uma avaliação. Primeiro retorno 15 dias, depois o outro mais um mês. E aí foi tudo tranquilo. Aí liberou, deu alta direitinho, mas assim para trabalhar já estava liberado. Depois do feriado, já a primeira semana já deu para trabalhar direitinho. Ficava um pouco assim incomodado porque ficou meio inchado, né? Mas aí depois também foi tranquilo. Então, aí nesse tempo todo eu fiquei meio não inteiro chateado. E aí também não gravei mais nada porque eu não estava andando de bicicleta. E aí achava que já tava fechando meu ciclo aqui no Japão. Então aí eu peço desculpa aí para quem estava me acompanhando. E porque aí do nada ficou sem notícia minha e eu praticamente abandonei todo mundo. Eu abandonei até praticamente foi. Eu também tinha abandonado eu. Mas assim, tudo acontece porque tem que acontecer. Tudo tem um motivo. Nem sempre a gente tem explicação. No meu caso, assim, eu posso agradecer por ter tido, assim,
por ter sido algo simples. E só com essa intervenção já praticamente já voltei a 100%. Talvez se eu não tivesse tanto medo, eu tivesse ido mais vezes assim, em outros médicos, pegar outra opinião. Eu não ia passar essa angústia assim por tanto tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu tô fazendo mais esse vídeo para falar que eu parei por causa da operação e que eu fiquei bastante desmotivado e também para pedir desculpa, né? Porque deveria ter feito um videozinho assim só para falar que ia dar um tempo. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E aí eu tô aqui de volta. Tô aqui de volta, forte e firme. E vou continuar a pedalar. E vou mostrar pra vocês aí as curiosidades aqui do Japão. Então fica assim, pessoal. Espero aí que todo mundo, né, esteja bem no Brasil. Que Deus abençoe a todos. E abençoe a gente, né? E que dias melhores, né, surjam nas nossas vidas. Eu vou até um parque aqui, Kenkonomori, tá? E vamos acompanhar aqui o finalzinho do passeio. Eu falo finalzinho, mas não vai ser tão finalzinho assim, porque vai demorar um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô voltando agora, né? Tem mais ou menos uns... tem acho que um mês que eu comecei a pedalar de novo. Mas aí tô bem fraco ainda. Então esse pouquinho que tem aqui para chegar até o parque, para mim ainda vai ser uma eternidade, porque aqui vai ser um trecho de montanha. Então, depois que nós passamos aquela ponte lá atrás, ali a gente tava saindo de Kane, entramos em Minokamo, tá? E aqui é o Minokamo, né? Só que aqui a gente já tá um pouquinho mais, vamos falar, retirado do centro. As indústrias também estão um pouco fora aqui do trajeto aqui. Ah, tá. Só para lembrar vocês, eu tinha mais ou menos parado aqui, ó, nessa época aqui da plantação. Que eu ia falar como que é, ó. Então, o que o Japão vive hoje, ó? Agora é a primavera e aqui, ó,
é o cultivo, é o principal cultivo aqui do Japão. Tá vendo? Ó? Todo lugar que agora a gente for caminhar, a gente vai ver as plantações de arroz, tá? Então eles já fizeram aqui, né? Eles já fizeram o preparo da terra, né? Já fecham, né? Fecham não, eles abrem para a água entrar e depois eles fazem aqui o plantio. Então foi bem recente, não deve ter mais ou menos um mês, nem isso, que deve ter sido, né? Que foi plantado aqui o arroz. Então, o Japão, o que está tendo um problema? Com a falta de arroz. Para vocês terem uma ideia, eu acho que aumentou 100% ou mais o arroz aqui no Japão. Esse tipo de cultura aqui, ó, o arroz, ele é meio artesanal ainda. Então, o que acontece? Os mais velhos, os mais antigos, eles, como se fossem o meu pai, né? Porque hoje tenho 58 anos. Então, o meu pai só para dar um exemplo, ele era o cara que plantava, né? E essa geração minha, de 58, o filho, eles praticamente só ajudavam o pai por como se fosse obrigação, né? Porque o filho já foi, né, criado dentro das indústrias, o pai também, mas o filho mais. Mas aí o filho já estudou mais que o pai, aí já teve aquele menos contato com esse tipo de cultura. Então praticamente os pais foram morrendo e os filhos foram abandonando essa atividade. Talvez por isso que a quantidade de arroz que plantam é insuficiente para o consumo interno. Então a gente pagava uns 3.000 ienes na época, um pacote de 10 quilos. Hoje, dependendo, chega a 10 mil, é um pacote de 10 quilos. Então subiu bastante. E esse ano eu acho que eles acabaram plantando mais. Mas mesmo assim, com esse plantio agora, o Japão vai ter que importar arroz. Não vai ter como suprir, acho que a necessidade aqui do povo. E aí também com esse negócio de ficar escasso, o pessoal fica apavorado e aí começa a estocar muito, né? Às vezes nem vai precisar, mas fica com medo. Mas ó, esse ano tem bastante. Tem bastante plantação. Esse ano eles vão vir com força, porque está compensando também plantar. Antigamente você via vários desses lotes aí, tudo cheio de mato. Então hoje praticamente no Japão a crise é de tudo, né? Os alimentos em geral subiram, o salário aqui o pessoal reclama porque não subiu, mas você ainda tem assim a oportunidade de mudar para ir ganhar mais, né? Mas o problema é se mudar. De repente você está no serviço bom,
você vai arriscar e vai tentar um outro serviço para você ganhar mais. Aí você vai ver que lá no final não... Ó, tem um pé de amora aqui, ó. Não vai compensar muito não. Então hoje, 2025, está no meio do ano. Tem vários problemas do Japão. Não é só o problema do custo de vida aqui que ficou mais caro. Mas ainda assim, eu que moro aqui, se for comparar, você ainda vive bem aqui no Japão. Você ainda pode fazer assim pode fazer uma poupança ainda, mas é bem mais difícil. Então, vou tentar gravar, vou colocar esse vídeo inteirinho, não vai ter edição, não vai ter nada. Aqui, ó, o Japão aqui ficou parado no tempo. Olha lá, uma casa nova aqui, ó, moderna, mas aqui, ó, construções de 50, 60, 1970. Aí tá aí, firme e forte. Esse estilo oriental aí, ó, tá acabando. Esses telhados todos, né? Com referência aí os castelos do Japão estão desaparecendo. Agora as casinhas tudo uns caixotinhos, tudo moderno. Os caixotinhos ainda sem janela. Então eu continuo trabalhando na mesma fábrica, na mesma empresa e tô com o servicinho
bem mais fácil. Hoje é segunda de manhã, dia 2 de junho, e o meu horário eu entro à tarde. Aí pessoal, chegamos aqui no parque. Parque Kenko no Mori. Tá, eu entro à tarde, 4 horas da tarde, e o horário vai normal até a meia-noite e 25. Aí tem uma hora de hora extra, aí eu consigo, aí faz uma pausa de 15 minutos, intervalo, e aí depois faz a 1 hora. Então praticamente sai 2 horas. Aí pega meia-noite e 50, aí sai 1h50. Então tá, gente. Tem hora que vai ficar um barulho alto por causa do atrito. E esse meu cansaço aqui de minha respiração. Aqui. Aí chegamos no parque. Aí beleza. Agora 9, vai dar 9, não, 8h30 da manhã. Tá? Aqui praticamente é lotado. Vem as crianças aqui de final de semana com a família. Aí tem toda. Aqui tem um escorregador. O escorrega-bunda ali, ó. Você senta, aí ele desce lá. Aí tem esses brinquedinhos aqui, ó. E é vazio hoje, segunda-feira, é escola normal. Todas as crianças aqui estudam no mesmo horário. Tá? Olha lá. Vamos lá, vamos ver. Aí, é isso aí, ó. Rapaz. Então, ali em cima tem uma área que antigamente podia fazer churrasco em qualquer parque, mas por causa de muito lixo que o pessoal acabava deixando, né? Aí as prefeituras, né, aos pouquinhos foram proibindo. Também tem bastante trilha aqui, ó, no meio do mato.
Aí, ó, beleza, gente, aí, ó. Segunda-feira praticamente não vai ter ninguém aqui. Aquilo que eu falei. Todo mundo na escola, não tem uma criança na rua. Os pais que trabalham têm as creches, tem as escolas, e os pais ó, têm o trabalho. Aí, ó, então praticamente aqui não vai ter ninguém. Tem bastante aposentado, mas agora a maioria deles estão falando no tambor. É os terreninhos deles lá cuidando da plantação. Esse carro, o carro aqui deve ser do pessoal que faz manutenção no parque, né? Limpeza. Mas tem turista também, turista. Aí, ó. É, turista não, no caso é visitante. Então é isso aqui. Aqui tem, no lado esquerdo tem uma trilha. Vamos ver se a gente acha aqui. Entrou aqui. Ah, nem sei onde a gente tá aqui. Nem sei se é daqui, esse aqui. Ah, tá. Deve ser aqui. A gente deve estar aqui, ó. Eu acho. Aqui tem um 777 degraus, né? Então é isso aí. Falou então, pessoal. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui onde é a área de churrasco. Então, aí você aluga aqui o espaço, eles dão o carvão. Aí você faz o churrasco aqui com a família. Aí, ó, dependendo da quantidade de pessoas, né, você aluga, aí paga uma taxa, não é caro. Você pode fazer a festa, não pode som, não pode instrumento musical, tá? E o lixo, todo mundo, né, você tem que deixar limpinho, ó. Do jeito que você pega, eles vão pôr uma churrasqueira aqui, tá? E aí você faz o churrasco e depois na hora de ir embora você larga só a churrasqueira com o carvão e o resto você tem que recolher tudo, levar embora, tá? Então aí, ó, essas cortinas aqui é por causa no inverno, né, que é muito frio, aí venta bastante também, então para você ficar protegido, aí fica aí. Eu acho que também não pode fumar aqui nesse lugar, tá bom? Então aqui é o parque, né, que é em Konomori, fica em Minokamo. Beleza então, pessoal? Então é isso aí. Tô de volta. E aqui é uma curiosidade. Né? É uma curiosidade. Como que mais ou menos funciona aqui o Japão. Então beleza, pessoal? Fica com Deus todo mundo. E até mais, se Deus quiser.